Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Não importa a hora que você está acessando, o importante é você estar aí na nossa sala de aula virtual. Juro que vou inventar um bordão diferente no próximo período para iniciar os vídeos e quebrar um pouco esse gelo, mas por enquanto vai esse mesmo. Nossa aula de hoje, né, nossa aula dessa semana, ela é toda pensada em cima da obra de um escritor angolano chamado Pepe Tela. Na verdade, é um codinome de guerra do Arthur Pestana. E é um escritor assim fundamental para a gente compreender a constituição do romance em língua portuguesa nas ex-colônias africanas hoje países, né? Desde 75 países. Então, por que estou dizendo isso? A gente viu na aula anterior agora, na semana anterior, o Luandino, e basicamente através de seus contos, tanto no Cidade da Infância como no Luanda, a gente chegou a citar alguns romances na parte do vídeo, mas a gente analisou mais as narrativas curtas do Landino. E o Pepe Tela é um autor de romances, né? Ele é um romancista. Então, toda essa estruturação de uma linguagem romanesca dentro das literaturas africanas de língua portuguesa, em especial da angolana, ela vai se constituir muito, em boa parte, né, em cima do estabelecimento do universo narrativo do Pepe Tela. Por que eu estou dizendo isso? O Pepe Tela se a gente contar a produção dele até hoje, tem já em torno de 20, 21 romances. Ou seja, um número bastante expressivo se você pensar que a gente está falando de um autor de Angola, né, um autor de um espaço que até 1975 foi colônia, né, e que conseguiu estabelecer essa produção tão extrema, tão grande, e em momentos tão complicados da história do seu país enfim, consecutivamente de sua história pessoal. O Pepe Tela vai escrever, né, seus romances em momentos distintos da história de Angola, e isso é mais uma coisa que reforça a ideia da construção desse espaço romanesco forte, porque a gente sempre trabalha com a ideia, né, que o romance foi uma invenção da burguesia, né, a prosa de um modo geral, né, foi uma invenção da burguesia, que foi acolhida pelo romantismo, no período que a gente hoje chama de romantismo, e que, de um modo geral, principalmente com sua passagem para o realismo, promovia uma análise da sociedade de sua época, né, seja através de personagens estereotipados ou de personagens que compunham aquela sociedade de um modo generalista, ou através da própria situação social que aquelas pessoas se encontravam. E o Landino vai fazer, desculpem, o Pepe Tela vai fazer isso de um modo bastante interessante, porque como ele vai promover essa escrita romanesca ao longo de períodos distintos da história da literatura angolana, que a gente pode expandir aqui para a história das literaturas africanas de língua portuguesa, ele vai acabar retratando momentos diferentes enfim, dessa sociedade e desses espaços. Então a gente vai ter um momento do pré-independência, principalmente com dois livros, As Aventuras de Ngunga, que eu vou dar um enfoque maior depois aqui, e o Moana Pó, né, que história Moana Pó é uma máscara tradicional, e depois isso no pré-independência, aí a gente vai ter a virada para o pós-independência, que é um momento ainda de a gente a nossa próxima aula, inclusive, né, depois dessa, a gente vai ver que essa ruptura do pré e do pós-independência, ela vai gerar uma série de traumas nas literaturas desses espaços. A gente vai ter, principalmente nos 5, 6 primeiros anos pós-independência, até o início dos anos 80, uma série de publicações, um número grande de publicações, mas ainda ou de livros que foram censurados na época colonial, ou de produção posterior, mas que ainda reflete aquele conflito colonial, ainda exalta os heróis e trabalha com a ideia de afirmação de identidade sempre se opondo ao outro, ainda nesse momento do pós-independência. E depois disso a gente vai ter um momento de reflexão mesmo, e de reflexão crítica sobre a independência e sobre que rumos aqueles espaços estão tomando agora, que são, entre aspas, aí, bem entre aspas, livres para se constituir como espaço um espaço independente, tanto político como de criação estética e artística.
Nesse sentido, a gente vai ver que o PPTela vai produzir, nesse período imediatamente pós-independência, algumas narrativas como Mayombe, que ainda falam da guerra, e até chegar num livro que é meio que um ponto de virada da sua obra e também um dos grandes romances da língua portuguesa, não das literaturas africanas de língua portuguesa, mas da língua portuguesa, que chama A Geração da Utopia, em que o PPTela descreve muito detalhadamente. Alguns falam que tem, alguns críticos e indicam que tem ali uma parte biográfica do momento que o PPTela esteve na CEI, na Casa dos Estudantes do Império e tal, mas ele vai trabalhar um pouco o momento de esse período como um todo, digamos assim, né, de conscientização, de adesão à luta, e enfim, no final da independência, na independência do pós-independência, contando a história de um grupo de jovens que se encontra e se conhece na CEI, na Casa dos Estudantes do Império, ao longo desses anos. Então, a transformação pessoal e social desses jovens que vão sendo apresentados, o que eles eram, o que eles se tornam no futuro que já é o futuro pós-independências, acaba demonstrando um pouco qual é o retrato daquela sociedade e que rumos, de certa maneira, aquelas sociedades e a literatura daqueles espaços tomaria a partir de então, visto, obviamente, sobre um prisma, sobre um ponto de vista angolano, por conta do PPTela estar inserido nesse espaço. É muito interessante porque, a partir do Geração da Utopia, a gente começa a perceber as narrativas do PPTela sempre já pós último estágio do Geração da Utopia, pós momento de virada mesmo. Então, acho que é realmente um livro de consolidação de uma escrita e de uma percepção crítica sobre todo aquele processo em que ele esteve diretamente envolvido. O PPTela foi guerrilheiro de trincheiras, né, do MPLA, e que acaba tendo que fazer uma autocrítica talvez mais cedo do que se esperava, e começa a construir então seus romances a partir daí, já pensando numa sociedade independente, socialista, né, entre aspas. A gente vai ver isso mais lá nas aulas mais à frente, e que começa a se construir com relações de poder e de consumo no sentido de valorização do mercado, da moeda, enfim, do status social, e de uma maneira um tanto perigosa que, enfim, vai gerar alguns romances belíssimos, como Luege, por exemplo, e a Gloriosa Família, né? Eu acho também um outro texto bastante interessante para perceber bem isso, e culmina mais para um fim, mas mais próximo das obras mais recentes, com experiências um tanto interessantes, assim, até narrativas, que já se descolam um pouco dessa leitura tão crítica daquele espaço angolano, e começam a brincar um pouco mais até com a questão estética, como, por exemplo, o Jaime Bunda, né, que é uma paródia do James Bond, bem interessante também, uma história de um detetive mais irônico, mais ácido, né, enfim, e mais engraçado, mais leve, um pouco mais leve do que outros romances do autor. Então, o PPTela, ele tem essa grande importância de ter construído com seus romances uma espécie de espinha dorsal literária e historiográfica do que aconteceu em Angola desde os anos 60, né, da parte da conscientização, principalmente da ida para a luta, e até os dias de hoje, né, passando aí por todos os episódios que a gente vem discutindo já em outras aulas, que a gente vai continuar discutindo. Como a gente está falando de um espaço, né, Angola, que era colônia de Portugal, assim como Moçambique, Cabo Verde, Guiné e São Tomé e Príncipe, a gente acaba tomando essa experiência do PPTela, pelo menos da construção dessa espinha dorsal e dessa leitura do processo histórico que ultrapassa a questão angolana e que vai, sim, para a questão do colonialismo português, das mudanças de postura e de sistemas políticos do século XX, de como se constitui a África do século XX, não só mais a África de língua portuguesa, mas a África como um todo, no pós-independências, no pós-guerra, né, enfim, pós-criação da ONU, tudo isso, e a gente acaba encontrando algumas respostas, ou pelo menos alguns amparos na obra do PPTela para discutir todas essas questões, e não apenas as questões angolanas. Então, por isso que eu disse no início que considero o PPTela um dos
um dos grandes autores da língua portuguesa, não um dos grandes autores angolanos ou africanos de língua portuguesa apenas, e considero que sua obra realmente é um retrato vivo de um período histórico muito vivo ainda, muito presente, muito próximo, e que se constrói ainda na sua escrita. Então, queria deixar esse recado inicial para vocês, e vou me deter aqui agora um pouco as aventuras de Ingunga, e vou justificar o porquê, no sentido no sentido que eu sempre tenho discutido com vocês aqui nesse curso, que é a questão de sermos educadores e, de certa maneira, termos que levar esse conteúdo para as salas de aula de ensino médio e fundamental, principalmente no estado do Rio, onde a gente tem um currículo mínimo que inclui a prosa e a poesia africana de língua portuguesa nesses espaços, né, nessas séries, até o final do fundamental, até o 9º ano, e alguma coisa comparativa ali com a literatura e a história brasileira no ensino médio. Então, por isso que eu estou dando mais ênfase aqui agora a Aventuras de Ingunga, por entender que esse livro é um livro interessantíssimo para levar, principalmente para os alunos do fundamental. O Aventuras de Ingunga conta a história de um menino, né, um órfão, que em suas peregrinações, digamos assim, seria um pouco até mesmo pretensioso da minha parte, como professor e pesquisador, fazer essa comparação num artigo ou num livro, também não sei se alguém já o fez, e trazer assim uma espécie de analogia para aproximar, para trazer mais assim a cabeça de vocês a história do Ingunga, mas é algo muito similar, talvez aí ao Pequeno Príncipe. Não estou pensando aqui no Pequeno Príncipe na lógica dele ser solitário, morar sozinho, querer procurar amigos e tal, mas na ideia da peregrinação, principalmente nas séries posteriores ao primeiro livro, né, de estar sempre em trânsito e de estar sempre procurando nas pessoas alguma coisa que elas já não são capazes de oferecer, né? E o Ingunga tem essa alma meio Pequeno Príncipe, assim, no sentido de ainda acreditar, até por conta da inocência e por conta de viver basicamente da sua relação com os outros. Ele é órfão e está ali peregrinando no meio daquele momento pesado, que já é um momento de guerra pela libertação, e ele ainda tenta buscar nas pessoas algum tipo de sentimento bom, algum tipo de crença, algo que se possa acreditar para seguir naquela luta ali. E o interessante desse trabalho do Pepe Tela é que a peregrinação do Ingunga, o professor, né, que é o seu amigo, e novamente aquela relação mais novo, mais velho, né, e tudo que se desenha a partir disso, é dito de maneira muito didática, né? A perda da inocência do Ingunga, em parte, é uma história de conscientização, é uma história até um pouco doutrinária de determinados preceitos que são muito ligados à ideia socialista que vai ser aplicada, que era seguida pelo MPLA, né, e que vai ser aplicada no pós-independência. Então, o livro tem uma constituição estética bastante didática, né? É um livro de linguagem bem fácil, é um livro curto, praticamente uma novela, né? Um livro infanto-juvenil, e que era construído dessa forma porque também auxiliava na alfabetização dos guerrilheiros no fronte de batalha, que era um dos grandes projetos do Pepe Tela e de alguns outros intelectuais. A gente tinha uma grande massa que lutava nos movimentos de libertação, que não tinham tido acesso a nenhum tipo de estudo, e ainda que aquele estudo tradicional, né, do colonizador que a gente viu aí e discutiu até na nossa prova, mas que não tinham nenhum tipo de acesso ao estudo e acabavam ali se alfabetizando e conhecer através da história desse menino. O livro serviu muito para isso. Então, o Aventuras de Ingunga, ele tem muitos ingredientes que podem auxiliar nessa aproximação dos temas de literaturas africanas com turmas do ensino fundamental, principalmente. Primeiro, por ser um personagem com quem facilmente você vai se identificar, principalmente se você tiver uma idade similar.
né, uma idade semelhante. A segunda questão que está envolvida aí, e de maneira mais direta, é o próprio didatismo do texto, né, a forma clara, objetiva, como as coisas são escritas, e com frases curtas, enfim, questões estéticas mesmo que levam a esse tipo de percepção. E a terceira questão é pensar como trazer para o universo dessas crianças, né, desses pré-adolescentes aí, até o 9º ano, um universo paralelo ao deles, que é o universo de um jovem dos anos 70, enfim, 60, 70, num espaço colonial, já dá para explicar aí, discutir um pouco o que é ser colonizado e tal. Enfim, desculpa, perdi aqui, mas num espaço colonial e tendo que conviver com a perda de todos esses conceitos ainda infantis para entrar no mundo adulto. Então, é um pouco o que eles vivem também. É óbvio que não no meio de uma guerra declarada, que não no meio de um conflito racial declarado, mas é um pouco do que eles vivem, principalmente se a gente pensar em jovens de periferia, né, um pouco do que eles vivem no seu cotidiano. Ter que abandonar muito rápido alguns preceitos e algumas crenças que são tipicamente infantis, pular etapas de maneira muito rápida, por conta de uma situação social que é maior que ele e que o oprime de todas as maneiras naquele espaço, mesmo ele sendo uma criança. Então, eu queria focar um pouco mais no Ngunga aqui e deixar essa dica para vocês. Esse livro, eu não sei se ele já foi republicado no Brasil, não tenho certeza, ele tinha sido publicado pela Ática há muito tempo. É uma edição esgotada, eu realmente não sei se já foi republicado, acredito que sim, talvez pela língua geral. Vou até dar uma conferida nisso e passo para vocês aqui se possível, mas vale a pena pesquisar também. E em último caso, é bom também procurar alguém que tenha o livro e pedir emprestado, uma biblioteca, enfim, ter acesso a essa leitura, porque é uma leitura, eu diria, primordial até para quem vai ter esse contato com turmas de ensino fundamental, ensino médio, para transmitir, para discutir um pouco de literaturas africanas de língua portuguesa com eles. Então, gente, boa semana. Esse é o nosso encontro com o PPTela. A gente está chegando exatamente na metade do curso. Vamos virar agora para o eixo temático 3, que é o eixo que vai falar do pós-independência, do imediato pós-independência, para depois fechar com o eixo 4 já focado mais em escritas femininas contemporâneas, bem mais próximas de nós aqui, depois dos anos 2000. Então, espero que vocês estejam gostando do curso, das dinâmicas que a gente tem feito. Infelizmente, a correria acaba fazendo com que a gente não consiga ficar o tempo que a gente gostaria na sala de aula e, de repente, estabelecer alguns outros parâmetros, né, de diálogo e de discussão. Mas, enfim, é a nossa correria, de vocês também. Acredito que nem todos também poderiam estar aqui durante o dia discutindo diretamente. Mas para isso existem os fóruns, existem as mensagens de dúvida que vocês podem enviar para mim, para a tutoria. E reforçando aqui que no sábado, agora, dia 18, eu vou estar no Polo de Piraí, numa atividade presencial. Então, as pessoas que são do Polo de Piraí, estão fazendo essa disciplina e quiserem conversar comigo pessoalmente, podem aparecer lá. Piraí não é tão longe de outros polos, como Nova Iguaçu, por exemplo. Enfim, então, quem quiser ir também, Paracambi, né? Então, quem quiser ir se reunir, de repente vir fazer um comboio, ir de carro e tal, para a gente poder ter uma conversa lá de literaturas africanas de língua portuguesa 2, vai ser um prazer receber vocês lá e discutir um pouco mais com vocês pessoalmente, conhecê-los pessoalmente também, que é sempre bem interessante. Então, gente, boa semana, um grande abraço para vocês, até mais.